Às vezes, quando eu olho para a minha vida, né, sendo uma pessoa tão introspectiva do jeito que eu sou, que eu sempre fui, né? E, glória a Deus, tenho melhorado. Mas sendo do jeito que eu sou, que eu sempre fui, Deus me pegar e fazer tudo que Ele tem feito. Me fazer ministrar para tantas mulheres, no online, para tantas pessoas. E não só isso, né? Mas fazer de mim uma pastora que tem que estar sempre se comunicando com as pessoas, com as mulheres, com todo, né? Sempre conhecendo pessoas novas. E eu falo, Deus, como tu pode? Né? E Ele sempre me dá a mesma palavra, né? Olha, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É naqueles lugares mais difíceis da nossa vida, naqueles lugares mais que a gente imagina assim que Deus não poderia extrair nada. São desses lugares que Deus, Ele mostra o poder dEle e a glória dEle. São nesses lugares de maior fragilidade, nesses lugares que você diz assim, não é possível Deus tirar algo bom daqui. São desses lugares que Deus manifesta a glória dEle, porque daí não tem nada a ver com a gente mesmo. Não tem a ver com a sua habilidade, não tem a ver com o que você tem, mas então o nome dEle é glorificado ali. E quem me conhece de pertinho sabe, né? As minhas amigas até costumam dizer assim, não, quando tu tá lá em cima, tu se transforma. Porque realmente o poder de Deus é manifestado através dessa minha fraqueza. Né? Por isso eu falo, as pessoas sempre perguntam assim, né, sobre timidez. Como é que tu faz, Mai? Porque com a vergonha, com a timidez. Eu falo assim, eu não ligo para ela, eu vou com ela mesmo. Ela não é um empecilho hoje para eu obedecer à voz de Deus. Sabe, se você enfrenta dificuldades nesse sentido na sua vida, deixa eu te dizer uma coisa, que isso não seja um empecilho para o poder de Deus se aperfeiçoar em você e através de você. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você dê um cutucão na mulher que está aí do seu lado. Dá uma chacoalhada nela assim. Vocês estão todas bonitas, lindas aqui da frente, ó. Bem arrumadas, que bonitas. Dá um cutucão nela e diz assim, ó, amiga, como que você se vê daqui 5 anos? Ai. Fala assim, ó. Vamos um pouquinho mais longe, amiga. Como você se vê daqui 10 anos? Agora eu vou dizer para vocês. Como Jesus se comportava com 12 anos de idade. Olha como Jesus se via. Então, aos 12 anos de idade, Jesus é esquecido pelos pais, lembram? Eles vão para Jerusalém, na festa da Páscoa, como fazem todos os anos. Quando chega lá, Jesus fica lá no meio do povo no templo e os pais dele seguem o caminho de volta para casa. E quando eles estão seguindo o caminho de volta, eles não percebem. Mas Jesus já não estava mais ali. Depois de 3 dias, eles percebem que o filho deles tinha ficado no templo. Então eles fazem o caminho de volta. Quando eles chegam lá, Jesus, com só 12 anos de idade, não estava chorando, não estava desesperado, não estava com medo do seu futuro. O que será de mim agora? Jesus não estava angustiado, ele estava lá tranquilo, conversando com os mestres da lei. E os mestres impactados, né? E ele perguntava e respondia, e os mestres impactados com a sabedoria de Jesus, com 12 anos de idade, naquele templo. E aos 12 anos, quando os pais perguntam assim, meu Deus, filho, a gente estava desesperado à tua procura, 3 dias, já. E então, Jesus fala assim, eu estou aqui cuidando das coisas do meu pai. Cuidando das coisas do meu pai, eu vim aqui para fazer a vontade dele, eu estou cuidando das coisas dele. E aí então Jesus cresce, passam-se alguns anos, e ele já adulto, numa conversa com os judeus, com os fariseus, eles olham para Jesus e falam, quem é você? Quem você diz que é? Quem você é? Eles falam para Jesus, e Jesus olha para eles e diz assim, olha, eu tenho muita coisa a dizer a respeito de vocês,
E na verdade eu tenho muitos até julgamentos dentro de mim para fazer a respeito de vocês. Mas eu não vou dizer nada disso. E isso me ensina que muitas vezes a gente tem muita coisa a dizer a respeito de um assunto, a dizer a respeito de pessoas. Nós temos muitos julgamentos, inclusive, que são até verdadeiros, verdades, mas que não é o momento de dizer. E não é apropriado dizer. Então Jesus fala assim, eu sou Jesus, eu poderia dizer, eu poderia julgar, mas eu não vou fazer isso. Porque eu vim para dizer aquilo que o meu Pai me ordena. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E então Jesus se passa mais alguns anos, e agora ele já não tem mais 12 anos, ele tem 33 anos. E ele está para ir para a morte de cruz. E ele chega no Getsêmani, e então ele faz uma oração. E ele diz assim, Senhor, meu Pai, eu sei que Tu podes todas as coisas. Porque Tu és dono de todo o poder, e Tu pode fazer todas as coisas. Mas que seja feita a Tua vontade e não a minha. Se possível, afasta esse cálice de mim. Naquele momento, mais uma vez na vida de Jesus, ele diz, eu não vim para fazer a minha vontade. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E eu acho tão linda essa oração que Jesus faz, porque é uma das orações mais lindas. Porque você já pensou, você precisa de um milagre. Você precisa de algo milagroso, você precisa de uma bênção de Deus, de algo muito importante. Mas você chega diante dele e diz assim, sabe de uma coisa? Eu sei que tu pode fazer, se você quiser. Sabe, você olhar para a pessoa que tem o poder de fazer aquilo que você necessita. Você olhar para ele e dizer assim, ó, eu sei que tu pode fazer. Tu pode me dar isso que eu estou pedindo. Tu pode fazer do meu jeitinho. Tu pode fazer do jeito que eu quero. Mas sabe de uma coisa? Eu não quero do meu jeito. Tu tem todo o poder, mas eu quero do teu jeito. Eu vim para fazer a tua vontade, Pai. É uma oração linda. Então Jesus, aos 12 anos de idade, depois mais velho e até a morte, ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele veio para obedecer ao Pai. Ele veio nos ensinando a permanecer na vontade do Pai. Ele veio permanecendo e nos ensina a permanecer também na vontade do nosso Pai, como Ele permaneceu. Porque é a vontade do Pai para as nossas vidas que é boa, perfeita e agradável. E eu quero que você abra comigo o texto de João 15. Eu tenho uma palavra muito simples para compartilhar com vocês essa noite. Mas que o seu coração seja como uma terra boa. E que essa palavra, como uma sementinha, muito pequena, possa entrar nesse solo. E possa frutificar 10, 20, 30, 100 vezes. João 15. João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela palavra que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus entendeu isso durante toda a vida dele e nos ensina sobre isso também. A permanecer na vontade do Pai, a permanecer no amor do Pai. E assim a gente vai dar muitos frutos. E a primeira coisa que eu entendo com esse texto sobre permanecer em Deus, permanecer em Jesus, é que só permanece quem descansa.
E Deus tem falado muito comigo sobre o descanso. A gente quer chegar em lugares longe, a gente quer chegar em lugares altos, nós queremos ir longe. Ninguém quer começar a vida e, né? A gente quer avançar. Só que só permanece quem consegue descansar. E eu até quero contar um testemunho meu da semana passada. Na semana passada eu fiz algo que eu nunca faço. Durante todo o meu ano de 2025, eu não fiz isso, foi a única vez que eu fiz isso, mas foi muito cansativo. Eu saí para viajar na quinta-feira, 2 horas da tarde. Fui ministrar, voltei e era mais ou menos 1 da manhã. Quando eram 8 horas da manhã da sexta-feira, a gente foi viajar de novo, eu, meu marido e os meus filhos. Então dessa vez toda a família foi junto comigo e glória a Deus por isso. Eu gosto quando eu consigo ir com eles. E a gente foi viajar juntos. E viajamos umas 4 horas até chegar ao local. Ministrei na sexta à noite, ministrei no sábado à noite. E então nós voltamos para casa, chegamos aqui na segunda-feira. Só que a gente chegou aqui na segunda-feira às 18 horas da tarde. Então eu saí na quinta-feira, né? Percorri todos esses dias, cheguei aqui em Criciúma de novo na segunda-feira, eram 18 horas. Quando a gente chegou aqui, a gente recebe uma mensagem de um casal muito querido nosso, que a gente ama muito, amigos, irmãos daqui da casa. E a gente recebe uma mensagem: querem jantar com a gente? E ali então a gente tinha 2 opções: uma, ir para casa descansar, ou então ir lá visitar, ver aquele casal, estar com eles. Então nós decidimos semear mais um pouquinho do nosso tempo naquele casal. Porque uma coisa que a gente precisa fazer durante o nosso ano, porque disso depende a nossa saúde emocional, é nos assentarmos com as pessoas que nós amamos. E muitas vezes a gente está com a agenda tão lotada, tão cheia, que a gente não consegue nem se assentar com aquela amiga. Ou com aquele amigo, ou com aquele parente querido, porque os nossos parentes também nos devolvem saúde emocional quando a gente precisa. Sabe, às vezes a gente acha que não, mas sim, aquela vozinha, sabe, que a gente ama, a nossa mãe, nosso pai, nossos primos, nós precisamos de tempo com eles. E muitas vezes a gente está ali vivendo o nosso ano e está exausto, e está cansado, e está com a nossa alma cansada, as nossas emoções cansadas, e a gente não percebe que é muitas vezes por falta de sentar com aquelas pessoas que nos devolvem. Muitas vezes o cansaço, ele não é físico, mas ele é emocional. E então a gente foi lá e gastou mais um tempinho com eles, e como foi bom, como foi maravilhoso fazer isso. E durante essa viagem muito cansativa, eu fui ministrar no sábado à noite, e antes de ministrar eu estava lá no quarto do hotel, e muito cansada, e de repente começaram a vir guerras sobre a minha mente. Naquele momento de cansaço: você não vai conseguir, olha como você está cansada, como é que você vai ministrar desse jeito? Não, porque a sua palavra é muito pequena, porque não vai dar certo, porque começaram a vir guerras na minha mente. E antigamente eu era daquelas que aceitava. Vinham aqueles pensamentos e eu aceitava. Aqueles, é verdade, ai, como eu não vou conseguir, como vai ser difícil. Mas naquele momento eu entendi que eu estava vivendo uma batalha, pelo cansaço também que eu estava passando. Que o inimigo, ele se aproveita dos momentos de cansaço nosso, porque cansar nos fragiliza, abre brechas para o inimigo. E então, eu dei uma ordem para minha mente, eu falei assim: em nome de Jesus agora, toda voz que é do inimigo, toda voz que é da minha alma, toda voz do meu cansaço, toda voz sai agora em nome de Jesus. E que fique só a voz de Deus na minha mente, no meu coração. E às vezes nós precisamos dar ordem à nossa alma, para que ela se cale. Mas eu decidi fazer algo mais. Eu falei assim: eu vou descansar 15 minutinhos. Vou dormir 15 minutinhos. Eu já li, eu já estudei, eu já fiz o que eu tinha para fazer. Eu vou descansar 15 minutos. Então eu deitei, dormi 15 minutos. E eu acordei renovada. Eu acordei com as minhas emoções no lugar. Eu acordei com a minha mente no lugar, com a minha mente organizada.
Sabe, muitas vezes quando a gente está cansada, pode perceber dentro da sua casa, quando você está cansada, você briga mais com os seus filhos. É quando nós estamos cansadas que nós brigamos mais com o nosso marido. Porque o cansaço, ele dá lugar para a ira. O cansaço, ele dá lugar para a impaciência. E eu lembro até na pandemia, quando eu tive que ensinar a Laís. Durante a pandemia foi bem a fase da alfabetização dela. E aquela fase foi muito difícil. Agenda lotada, muita coisa para fazer. Então eu tinha 15 minutos para ensinar ela e tinha que sair correndo. Só que naqueles 15 minutos, não, tu tem que aprender, tu tem. Não, 15 minutos para ti, Laís. 10, 9, 8, 7, 6. Contagem regressiva. E ela sofreu com aquilo. Então, eu lembro de uma vez de ela fechar os olhinhos assim, muito brava, assim, e já não querer mais saber de nada. Da matéria, do que eu estava ensinando, de nada. Porque eu ensinava ela de uma forma impaciente. Então, naquele dia, eu lembro que eu pedi perdão para ela. E naquele dia, eu aprendi uma das maiores lições da minha vida. Eu aprendi a lição de não fazer nada com impaciência, nada quando o meu tempo está curto, sabe? Aprendi que eu precisava remir o meu tempo. Aprendi que a agenda cheia, lotada, me faz ser impaciente com os meus filhos dentro de casa. Me faz ser nervosa, brigar com o marido muitas vezes. Então o cansaço, ele faz isso com a gente. O cansaço, ele abre brechas para o inimigo agir na nossa mente. E muitas coisas, muitos pensamentos que têm vindo sobre o seu coração, sobre a sua mente, vontade de desistir. A gente negligencia, sabe, o descanso, mas ele é poderoso. Eu e o Fabiano, a gente atende tantos casais de pastores, a gente ouve tantas pessoas. E eu lembro de um casal que me marcou muito, que nós atendemos. Eles falam, vocês são pastores, né? Sim, a gente é pastor. Ai, vocês cuidam de pequenos grupos. Sim, a gente cuida de pequenos grupos. Que legal. Ui, Deus me livre fazer isso. Esse casal disse, Deus me livre. Daí a gente, mas por quê? E um casal com um dom natural para o pastoreio. Um casal com um dom natural para cuidar de pessoas. Vocacionado, dava para ver a vocação na vida deles. E eles falaram, Deus me livre fazer isso. E a gente, mas por quê? Porque a gente já fez isso muitas vezes lá no outro lugar onde a gente congregava, onde nós caminhávamos. Nós éramos líderes de pequenos grupos, mas a gente ficou extremamente cansado. E a gente não quer mais saber disso. E ali eu entendi que o cansaço faz a gente desistir de coisas que até Deus tem para nós. Sabe o que é um casal desistir da vocação, do chamado de Deus? Porque um dia se cansou, se sobrecarregou. Então a gente negligencia o descanso. Mas o descanso é poderoso. Porque só quem descansa permanece. E existem coisas na sua vida, talvez, que o cansaço tem te feito enxergar de forma errada. Uma mãe cansada, que sempre orou para ter filhos. Era o sonho da vida dela, eu quero filhos. Mas agora os filhos vêm. E ela não imaginava a demanda de cansaço que viria junto com os filhos. Uma mulher chamada por Deus, que agora se depara com um cansaço dentro do chamado. E agora ela quer desistir daquilo que Deus vocacionou ela para fazer. Porque não percebia que a demanda que viria junto com o chamado de Deus. A faculdade dos seus sonhos, mas que agora você está tão cansada e quer trancar. Algumas de nós têm tido tantas guerras na mente que têm até duvidado do amor de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você, talvez você só esteja cansada. Talvez você só precise de 15 minutinhos de sono. Talvez você só precisa parar um pouquinho com algumas coisas. Talvez você só precisa retroceder um pouquinho na sua agenda. Sabe quantas coisas nós pedimos para Deus que nós queremos viver? A gente orava tanto por avivamento. Tanto. A gente sempre orou, sempre desejou viver avivamento, batizar muitas pessoas. E hoje a gente vive um verdadeiro avivamento. Está aqui, as piscinas sendo cheias para mais um batismo de 300, 500 mil pessoas. Glória a Deus!
Mas sabe o que a gente não imagina? A demanda de trabalho que todas as promessas de Deus realizadas na nossa vida vão trazer. E é por isso que é muito sábio orar: Senhor, eu quero que se realize, eu quero que se cumpra tudo que o Senhor tem para mim, para minha casa, para minha família, mas me ensina também a lidar com a demanda, com as responsabilidades, com aquilo, com o cansaço que vai vir junto, com todo o trabalho que vai vir junto. Me ensina a administrar tudo isso que o Senhor vai fazer na minha vida. E quando a gente orava por avivamento, sabe o que a gente não imaginava? A gente não imaginava que seriam 15, 20 minutos para que os carros pudessem sair lá na porta da igreja, todo culto, depois de toda a reunião. Sabe, nós não imaginávamos que um batismo duraria 2, 3, 4, 5 horas. A gente na piscina levantando pessoas. Nós não imaginávamos a demanda, o serviço, o trabalho. E agora a gente se vê muitas vezes cansado e querendo até desistir daquilo que o Senhor tem feito e quer fazer nas nossas vidas, por conta do cansaço. Demandas que nós não esperávamos. E a verdade é que nós queremos dar muitos frutos. E a Bíblia diz o quê? O que Jesus disse ali? Que quem permanece em Deus dá muitos frutos. Quem permanece nele dá muitos frutos. E a gente precisa andar na contramão desse mundo. Porque esse mundo é um mundo de Marta. Esse mundo, ele nos ensina que Marta é digna de elogios. Sabe, o perfil de Marta que habita dentro de nós? Aquela que faz. Que não pede licença. Não, vou chegar fazendo. O mundo nos ensina que o perfil de Marta é digno de elogios. E a gente tem que ir contra esse pensamento. E entender que muitas vezes nós vamos precisar ser Maria. E que só sendo Maria e descansando na vontade do nosso Deus. Que só sendo como Jesus, permanecendo na vontade dEle. Que só assim a gente vai permanecer e dar muitos frutos. Porque se nós formos só Marta, em algum momento nós vamos querer desistir. Porque o cansaço vai tomar conta das nossas vidas. Esquecemos que se não ajustarmos o descanso, nós vamos querer desistir. E quem não descansa, cedo ou tarde, acaba desistindo. Precisamos ser fiéis no descanso diário. A gente fala tanto daquele texto, né? Fidelidade nas pequenas coisas. E que quando nós somos fiéis no pouco, Ele nos coloca sobre o muito. A gente fala tanto sobre isso, né? Mas muitas vezes a gente não é fiel no descanso. Não somos fiéis no descanso diário. Uma vez eu e Fabiano muito cansados, a gente comentando com o casal, a gente está muito cansado. A gente precisa de umas férias de 1 mês. E esse casal falou, isso, se organizem e tirem umas férias de 1 mês todo ano. Eles falaram, é verdade, a gente vai tirar férias de 1 mês todo ano. E então o Senhor veio como uma voz sobre o meu coração. E disse assim, filha, mas você precisa ser fiel no pouco. Você precisa ser fiel no descanso da semana. Você precisa ser fiel no descanso diário. Quando você é fiel no pouco, eu te coloco sobre o muito. Administra bem o descanso que eu te dei. Administra bem esse descanso que eu te dei, que eu te entreguei. Nós precisamos administrar o descanso como se fossem doses pequenas durante o ano. Sabe por quê? Porque senão a gente corre o risco de terminar o ano quebradas. Com a nossa alma quebrada, com o nosso coração quebrado, perdidas no nosso chamado, confusas na nossa mente. Nós corremos o risco de terminar o ano assim. E aí então, 1 mês de descanso não vai ser suficiente para nos curar. 1 mês de descanso não vai ser suficiente para nos restaurar de novo. A gente precisa ser fiel e aprender a descansar no diário. Até na conferência, antes de a Vitória subir para ministrar, já vi subir lá para ministrar a palavra. Eu fui até lá, orei por ela, orei pelo Marco. Eu e meu marido oramos por eles.
E Deus me entregou uma palavra tão linda, que era assim: olha, Vi, eu vejo vocês abrindo um caminho dentro do pastoreio. Eu vejo assim como se vocês trabalhassem muito, mas vocês celebrassem muito todo o trabalho. Eu vejo vocês celebrando, eu vejo algo lindo, eu vejo uma alegria, um prazer no trabalho. E vocês estão abrindo esse caminho, e esse caminho vai ser como que aberto para todo mundo ao redor de vocês. Muitos vão ver essa alegria, essa celebração, e vai ser assim que nós vamos servir a partir daqui. Sabe, Deus quer abrir um novo tempo sobre nós. Deus quer abrir um novo tempo sobre a sua vida, onde você serve com alegria, onde o cansaço não te atrapalha mais, onde o cansaço não abre brechas na sua mente para que você desista daquilo que Deus tem para você, onde o cansaço não dê lugar na sua mente para as mentiras do diabo. Eu vejo um caminho novo se abrindo, de muita alegria, celebração. Esses dias Deus até me deu uma palavra sobre a chuva serôdia. A chuva serôdia era uma chuva que vinha sobre as plantações na hora de colher o fruto, sabe? O fruto estava pronto, antes de colher vem aquela chuvinha só para amadurecer o fruto. E Deus falou comigo assim: essa chuva serôdia, essa chuva vai ser a chuva do meu espírito. Vai ser uma chuva de alegria, uma chuva que vai trazer contentamento, para que quando vocês colham, para que quando vocês peguem aquela recompensa, sabe, para que quando vocês escolham aquilo que eu tenho para fazer na vida de vocês, vocês façam isso com alegria, para que vocês não cheguem lá cansadas, exaustas de tanto trabalhar, de tanto se esforçar, de tanto lutar. Quantas de nós tem cansado de orar até pelos seus parentes, para aquelas pessoas que estão perdidas? Você tem cansado, você tem dito assim: ai, não vale mais a pena. Eu estou aqui essa noite para te dizer: vale a pena sim. Espera pela chuva serôdia, porque ela vai vir para amadurecer o fruto, e na estação própria você vai colher. Você vai colher o fruto de todo o trabalho. E quando eu falo aqui sobre o descanso, eu não quero que vocês me interpretem mal, né? Não é uma preguiça, não, então vamos descansar que Deus vai fazer tudo. Pelo contrário, Deus chamou pessoas que estavam trabalhando, todo mundo que Deus chamou estava trabalhando e trabalhando muito. E todo extremo é a ponta de um abismo, não esqueça disso, todo extremo é a ponta de um abismo. Não é trabalhar demais e nem trabalhar de menos, mas é trabalhar com propósito, confiando no Senhor e descansando no tempo certo. E a segunda coisa que Deus me ensinou é que quem permanece não compete. Então, quem permanece em Deus para dar muito fruto, na videira verdadeira, quem permanece descansa. Você precisa descansar. Quem permanece não compete. O meu marido sempre diz assim, que melhor que a intensidade é a constância. E é outro valorzinho que a gente tem perdido na nossa geração. O valor de ser constante. A gente valoriza ser intenso e valoriza pouco ser constante. Mas é a constância, é a permanência que vai nos levar até a salvação. Porque aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. A permanência é importante, permanecer é importante, mas a gente não quer permanecer. A gente quer chegar em primeiro lugar. Quem permanece não compete. Muitas vezes até o cansaço tem a ver com a competição. Deus tem entregado coisas lindas na sua mão, uma família maravilhosa na sua mão, filhos, um marido, mas a gente está sempre comparando com o da outra. Ou sempre querendo ser melhor. A gente não quer correr a nossa corrida para chegar até o final. E a Bíblia fala que a gente tem que chegar até o final, sabe? Não é o primeiro lugar que vai ganhar um prêmio, mas é aquele que chegar até o fim. Sabe, você só precisa permanecer, você não precisa ser o melhor. Quando Deus me ensinou isso, quando Ele falou isso para mim, foi uma leveza. Eu tirei um peso das minhas costas tão grande, porque eu entendi que eu não preciso ser a melhor mãe. Eu preciso ser a melhor que eu consigo ser.
Eu lembro de uma vez que o Lucas, no jardim de infância, foi na apresentação do Dia das Mães. Ele fez a apresentação, quando ele terminou a apresentação, ele mal sabia falar, ele não falava direito, falava tudo errado assim. O R ele trocava. Mas eu lembro que ele olhou para mim, pós a apresentação de Dia das Mães, e disse assim: mamãe, nunca mais me obrigue a fazer isso novamente. Como vocês podem ver, ele puxou o pai, ele é a cara do pai, né? Muito tímido como o pai. Só que não, puxou a mãe. E ele falou: nunca mais, mãe, me obrigue a fazer isso de novo. Então eu entendi que o Lucas não é dos eventos. O Lucas não é dos eventos escolares, e talvez algumas crianças sejam, e é muito importante talvez para o seu filho, que você esteja em determinado local, no determinado evento que ele preparou, ele quer estar lá, ele quer participar. A Laís é assim, ela quer estar em tudo, a Laís quer tudo. Mas o Lucas não gosta. E aí, nessa guerra de permanecer, nessa luta de permanecer em Deus para dar muitos frutos, você vai ser diferente da mãe que está do seu lado. Porque o seu filho é diferente, porque a sua vida é diferente. Porque permanecer em Deus e dar muitos frutos para você é diferente do que permanecer em Deus e dar muitos frutos para sua irmã. Quem permanece não compete. Quem permanece dá a mão para a mulher que está do lado e diz assim: ó, nós vamos juntas. Não é primeiro lugar, é junto. Porque quem chegar até o fim vai ser salvo. E quer saber de uma coisa? Se você cair, eu retrocedo e te ajudo a levantar. Pode aplaudir. Glória a Deus. E a gente vê hoje muitas vezes o desejo de grandeza tentando tomar conta do nosso coração. E nós queremos prêmio, o prêmio de melhor mãe, o prêmio de melhor esposa, o prêmio de melhor cristã. O prêmio. Queremos ser as melhores. Não queremos ser o melhor que nós podemos ser. Vocês conseguem entender? Olha que notícia maravilhosa. Não precisamos ser melhores que ninguém. Não precisamos suprir expectativas de ninguém. Não precisamos carregar o peso de melhor igreja. Olha, a gente não precisa ser o melhor. Mas nós precisamos construir um prédio reto ao lado do prédio torto. Nós precisamos dar o nosso melhor. Nossa vida não é uma competição com o outro, mas é entregar o melhor que eu posso oferecer para Deus e para o meu irmão. Quem permanece não compete. Agora, quem permanece frutifica. Quem permanece frutifica. E sabe, talvez você olhe para a sua vida e diga assim: mas eu não estou frutificando. Será que nós não estamos nos comparando? Porque o que é frutificar para o outro talvez não seja frutificar para nós. Ou talvez você está numa estação diferente. Porque aqui nesse texto também diz assim, ó, que ou você vai ser cortado ou vai ser podado. Todas nós sofreremos podas. Todas nós vamos passar por invernos. Todas nós vamos passar por situações difíceis. Todas nós vamos passar pelo cansaço. Todas nós vamos ser podadas pelo Senhor. E talvez a sua estação é uma estação de poda, mas eu tenho uma notícia boa para te dar: a estação não te define. A estação não te define. Talvez você olhe para a sua vida e se enxerga infrutífera e diz assim: mas eu não estou frutificando, eu não estou dando frutos. Eu quero dizer, a sua estação não define quem você é. Sabe qual é o desejo do coração do Pai para você? Que você permaneça nele e dê muitos frutos. Mas Ele também vai dizer assim, ó, para que você dê frutos mais ainda, para que você melhore ainda mais, para que a colheita seja ainda maior, filha, porque aquilo que eu tenho para você é ainda melhor. Não para aqui, não é só isso que eu tenho para você. Para que você dê mais frutos, eu vou te podar agora. E talvez você está vivendo algumas portas fechadas. Talvez você está vivendo alguns nãos de Deus. E você está dizendo assim: eu não frutifico. E o Senhor está te dizendo assim: calma, filha. Eu quero que você dê mais frutos. Eu preciso te podar hoje.
para que você dê mais frutos. Todos nós vamos sofrer algum tipo de corte, todos nós aqui. Ou seremos cortados ou seremos podados, porque o desejo do nosso Pai é nos ver dando muitos frutos. Mas agora, eu quero declarar algo sobre você que aconteceu comigo e que eu não esperava esse ano que isso fosse acontecer. E foi algo tão maravilhoso, e Deus falou comigo assim: filha, eu quero essa palavra sobre as mulheres que estão lá hoje. E eu quero que você libere essa bênção que eu liberei sobre você. Eu quero que você libere sobre elas. Então eu quero contar isso aqui, mas eu quero dizer que não é só para mim, é para você. Porque Deus quer fazer isso com você nessa noite. E esse ano eu viajei, eu acho que umas 2 vezes por mês, o ano inteiro. Em cidadezinhas por aqui, eu viajei para o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. E algum desses lugares muito grandes. Uma cidade do Rio de Janeiro com 1 milhão de habitantes. Lugares muito grandes. Mas os últimos lugares que eu fui esse ano foram lugares muito pequenininhos. Né, em número de habitantes, eu digo, né, a cidade, não falando do tamanho de igreja, mas falando do número de habitantes da cidade. E eu fui em 2 lugares em específico esse ano, os 2 últimos lugares que eu fui. Um tinha 40 mil habitantes e o outro tinha 80 mil habitantes. Então tu vê, né, Criciúma tem 230 mil habitantes, muito menor do que Criciúma, lugares bem menores que Criciúma. E quando eu cheguei nesses lugares, eu não consigo nem explicar aqui o que eu vivi. Eu fui para entregar mais nesses lugares. Eu fui para me dedicar, eu fui para levar uma palavra. Eu fui sem expectativa nenhuma. Quando eu coloquei o pé nesses lugares, eu recebi tanto de Deus, tanto. Eu recebi de uma presença de Deus aquilo que a Lari falou aqui. Que ela disse assim, sabe, eu posso perder tudo, eu posso perder pessoas, mas a presença de Deus nós não podemos perder. E quando eu entrei nesses lugares, eu entrei literalmente dentro de um retiro, eu e Deus. Sabe esses retiros que a gente entra aqui na Abapai? Esses retiros, amado Timóteo, conferência, um lugar chamado Betânia, sabe esses retiros? Eu entrei dentro de um retiro desse. E quando eu menos esperei, Deus me pegou naquele lugar. E eu lembro que um desses lugares eu fui sozinha, sem o meu marido, sem os meus filhos. E quando eu cheguei no quarto de hotel, eu estava sozinha, não tinha ido com uma amiga. Né, até a Lani estava junto comigo num desses lugares. Mas ela estava no quarto dela, eu estava no quarto de hotel sozinha. Quando eu botei o meu pé dentro daquele quarto, o Senhor me encontrou lá naquele lugar. E lá o Senhor começou a falar comigo, agora é só eu e tu. Eu recebi palavras proféticas naquele lugar, foi algo surreal que eu vivi, de verdade. Mas antes de sair daquele lugar, eu sentei na cadeira. Tinha uma mesinha no quarto, uma cadeira, eu sentei naquela cadeira. E eu falei assim, Senhor, é tão lindo tudo que eu estou vivendo. Todas as palavras que eu tenho recebido, tudo que o Senhor tem feito, a minha família, eu comecei a agradecer. Obrigado pela minha família, pelo meu marido, pelos meus filhos. Obrigado pela minha igreja. Obrigado pelos meus amigos. Obrigado pela Vivi, pelo Telmo, que não são só pastores na minha vida, mas são pais. Uma família de verdade que o Senhor me deu. Obrigado por tudo isso. Mas Deus, eu quero te dizer que ainda é verdade no meu coração que tudo isso é nada comparado a estar aqui dentro desse quarto, só eu e você. Sabe, ali eu tive um encontro com a verdade do meu coração. Talvez você olhe para a sua vida e diz assim, eu não tenho mais frutificado. E talvez Deus precise te levar para um quarto sozinha, só você e Ele. Um lugar onde esteja só você e Deus, para Ele mostrar a verdade do seu coração, que ainda existe desejo por Ele sim, que a presença dEle ainda é mais importante que os presentes sim, que a presença dEle ainda é o que você tem de melhor, de maior, de mais importante.
E eu quero profetizar sobre você um encontro com a presença de Deus que te lembre de que nesse ano nada, nenhum presente que você recebeu, nada se compara à presença dEle. Tudo que Ele tem feito é muito bom, mas não se compara com Ele. E foi maravilhoso, e nesses lugares eu fui renovada e eu voltei de um jeito que eu nunca tinha voltado das minhas viagens. Sempre voltava cansada e voltava assim, ai glória a Deus, estou indo para casa, ai que bom, graças a Deus, cheguei. E eu voltei desses lugares com temor de voltar assim, sabe, ai Deus, eu estou voltando, mas assim, ó, mas continua aqui comigo, continua aqui pertinho de mim. E eu voltei revigorada, renovada, eu voltei mais fortalecida do que no início do ano. Porque a gente vai vivendo o ano e não é assim, a gente vai cansando e chega no final do ano a gente não aguenta mais e a gente quer as férias de uma vez. Não é assim que a gente vive o nosso ano? Ai, férias, janeiro, dezembro, Natal, férias. E eu não voltei assim. E sabe, pós-férias, início do ano, que você chega assim, não, esse ano eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou ler muito, eu vou estudar, eu tô assim. A gente está há 2 meses para terminar o ano e eu tô como se o ano tivesse iniciado agora. E eu libero essa palavra sobre você. Você vai terminar o seu ano mais revigorada do que no início do ano. Você vai terminar o seu ano dizendo, eu quero te dar frutos, Senhor. Me fortalece, eu quero te dar mais. Tem mais para você viver, filha. Deus tem muito para fazer ainda. Deus não terminou com você. Ainda tem muito mais. Ele quer que você dê mais frutos. Então Ele me deu a palavra de Caleb, que está lá em Josué, e eu quero ler com você. Se você quiser abrir, Josué 14. Essa é a palavra para você. É isso que Deus quer derramar sobre você. Josué 14. Aleluia. Josué 14. Josué 14, 6. Uma delegação da tribo de Judá, liderada por Caleb, filho de Quenezeu Jefoné, foi a Josué em Gilgal. Caleb disse a Josué, lembre-se do que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, a respeito de você e de mim, quando estávamos em Cades Barneia. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para fazer o reconhecimento da terra de Canaã. Eu voltei e lhes dei um relatório verdadeiro, mas meus irmãos israelitas que foram comigo assustaram o povo de tal maneira que eles se encheram de medo. De minha parte eu segui o Senhor, o meu Deus, de todo o meu coração. Por isso, naquele dia, Moisés me prometeu solenemente a terra de Canaã, na qual caminhou, será herança permanente para você e seus descendentes, pois você seguiu o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Agora, como você vê, em todos estes 45 anos, desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou, como havia prometido. Mesmo quando Israel vagava pelo deserto, hoje eu estou com 85 anos. Mas eu continuo forte como no dia em que Moisés me enviou. E ainda posso viajar, eu ainda posso lutar, e tão bem quanto naquela época. Portanto, me dê a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Você certamente se lembra de que enquanto fazíamos o reconhecimento da terra, até aqui, tá ótimo. O que Caleb diz é, eu ainda tenho força e vigor, como 40 anos atrás.
Eu tenho 85 anos hoje, mas eu ainda tenho força para desbravar, para conquistar aquilo que o Senhor me prometeu e prometeu aos meus filhos, aos meus descendentes. E eu quero profetizar isso sobre você. Mais força do que quando você começou com o Senhor. Mais força do que quando você disse o seu primeiro sim. Mais força do que quando você iniciou esse ano. Você vai terminar mais forte, mais encorajada por Deus, mais encorajada pela presença de Deus, mais forte do que quando você iniciou a sua vida, em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé agora. Sabe, foram nesses lugares simples que o Senhor me encontrou. Nessas cidadezinhas de 30 mil habitantes, 40 mil habitantes. Foi lá que a presença de Deus me encontrou, sabe? São nos lugares mais improváveis que você vai encontrar a força de que você precisa. De que você vai encontrar o encorajamento que você precisa para conquistar ainda as promessas de Deus para você e para a sua casa. Sabe, são naquelas reuniões que você não espera, naqueles lugares que você não espera, que você vai encontrar a força de que você precisa para continuar e não desistir. Não é tempo de desistir. Não é tempo de desistir. Não é tempo de deixar o inimigo semear coisas na sua mente. Talvez você precise descansar. Descansa um pouco no Senhor. Mas não ouça as vozes que tem te falado para desistir, para parar agora. O Senhor tem te podado porque Ele quer que você dê ainda mais frutos. Nós somos tentadas a abandonar os lugares simples, mas são nesses lugares. A gente é tentada a abandonar os joelhos dobrados de oração no nosso secreto para buscar palavras prontas no YouTube. A gente é tentado a responder agendas e ficar horas no WhatsApp e horas nas redes sociais. Nós somos tentadas a ir para esses lugares e esquecemos dos lugares simples. Do pãozinho com manteiga e café com leite na casinha da avó. E são nesses lugares que a gente vai encontrar a presença de Deus que vai nos revigorar para ser como Caleb outra vez. Eu quero te encorajar a voltar para esses lugares, porque a fonte ainda é permanecer no Senhor. Permanecer no Senhor. Permanecer, quem permanece descansa. Quem permanece não compete. Quem permanece dá muitos frutos sem olhar para a pessoa que está do lado. Agora eu quero que você feche os seus olhos. E a pergunta que eu fiz no começo, eu quero fazer de novo. Como você se vê? Como você se vê daqui 5 anos? Como você se enxerga nessa estação que você está vivendo hoje? E como você se vê no próximo ano? Daqui 5, 10 anos? E eu quero te encorajar a se enxergar permanecendo no Senhor. Permanecendo no Senhor.